Sejam todos bem-vindos para a nossa aula 8 do Pré-ENEM Legal. Eu sou o professor Hélio, sou professor de Física e hoje nós vamos trabalhar o seguinte tema: trabalho e energia. Tema muito recorrente também no nosso Enem, que nós sempre também relacionamos esse conteúdo de Física no nosso dia a dia, fazemos as suas aplicações. Então, anota esse tema muito importante: trabalho e energia. Mas quando nós falamos de trabalho, o que a gente está querendo dizer? Será que é o trabalho do nosso dia a dia? Quando a gente senta de frente do computador, por exemplo, ou quando seu pai sai para trabalhar, sua mãe também, quer no hospital, quer em qualquer outro lugar, na escola e assim por diante? É esse tipo de trabalho que a física se refere? Vamos ver aqui no slide alguns exemplos que mostram para a gente, então, alguns conceitos para a gente entender justamente o que significa trabalho em física. Notem aí, por favor, nós temos aqui 3 gravuras que mostram para a gente justamente trabalhos realizados, né? E que a gente vai relacionar com o conceito na física. Nós temos ali um guindaste, né? Pegando ali o objeto e levando a uma determinada altura, está certo? Com uma determinada massa. E a gente vai considerar também a aceleração da gravidade. Uma pessoa empurrando ali o seu veículo e um martelo ali, uma pessoa utilizando o martelo, né? Para colocar um prego ali na madeira. O que esses exemplos têm a ver com o nosso conceito de trabalho em física? Bem, conforme eu falei no início, o uso corriqueiro da palavra trabalho se refere a qualquer atividade, né, que a gente realiza no nosso dia a dia. Pode ser um esforço físico ou intelectual, está certo? É o trabalho que a gente tem quando a gente fala que os nossos pais têm que sair para trabalhar. Mas na física esse conceito é diferente, não é esse tipo de trabalho. Quando você realiza um trabalho exercendo uma força sobre um corpo, enquanto ele se move de um lugar para o outro, aí sim nós estamos realizando trabalho. E trabalho na física implica você transferir energia. Por isso que esse tema é tão importante: trabalho e energia, está certo? Então, quando a gente transfere energia de um corpo para o outro, e quando são necessários força e deslocamento, estamos realizando trabalho, ok? Então, a gente pode resumir esse conceito de trabalho da seguinte forma: trabalho é uma grandeza que nos permite medir a energia de um corpo. E um corpo tem energia quando? Quando ele é capaz de realizar trabalho, certo? Então anotem aí esse conceito muito importante de trabalho e que está relacionado com energia. E quando a gente fala de energia também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente talvez lembre de uma lâmpada quando a gente liga, né? Dos aparelhos eletrônicos que precisam de energia. Mas apesar da energia ser muito usada no nosso dia a dia, pessoal, ela não é fácil de ser definida na física como uma grandeza. A gente conhece a energia, trabalha com ela, é muito usada, né? No assunto de física, um dos assuntos mais falados e estudados, mas a definição dela é a mais difícil que se tem na física para poder realmente definir. Mas a energia, a gente pode talvez aqui resumir em poucas palavras, é uma grandeza única, que ela vai se manifestar e vai receber diferentes denominações, como energia térmica, energia luminosa, energia elétrica, química, mecânica, magnética, atômica, entre outras. Olha só como a energia, né, tem várias denominações. E como a gente pode obtê-las também, está mostrado aí nas figuras, né? Tem várias maneiras que como a gente pode obter, né? Tanto a eólica, através da água, solar e assim por diante. Correto? Então, essa é a definição que a gente tem aqui para podermos entender a energia. Tanto que a palavra energia, que vem do grego, né, significa atividade, significa operação. Portanto, na física, energia é uma quantidade usualmente associada à capacidade de um sistema físico de realizar trabalho. Então, a gente vai definir a energia dessa forma: um sistema que é capaz de realizar trabalho, ok?
Trabalho de uma força constante. Já que o corpo vai ter energia para realizar trabalho, então a gente pode definir agora matematicamente a equação para trabalho. A gente pode ver aqui na figura que uma pessoa está puxando, né, um carrinho ali com um objeto, com um cofre. Ele está deslocando esse objeto a uma certa distância e está aplicando uma força também. Então, trabalho nós vamos definir da seguinte forma, matematicamente. Força, F, vezes o deslocamento, D, vezes o cosseno do ângulo, né? Que a gente pode ver que a força ali está inclinada. Por isso que nós vamos trabalhar com o cosseno. Nos livros de física, nos materiais que vocês vão ter acesso para estudar, o trabalho pode ser definido, né, pode ser representado por essas três letras, a letra grega, o T maiúsculo ou o W, tá? De work, né, de trabalho em inglês, tá certo? Então, em vários materiais vocês podem encontrar uma dessas três letras aí para poder definir ou representar o trabalho para nós. Continuando então aqui, nós vamos ter alguns tipos de trabalho. Primeiro, trabalho motor. Quando é que o trabalho vai ser motor? Quando justamente o ângulo dele for maior que zero e menor que 90 graus. Aí o cosseno do ângulo θ, né, tem que ser maior que zero e o trabalho, consequentemente, vai ser maior que zero. Então, toda vez que você tiver um trabalho, né, positivo, ele é denominado motor. E quando é que o trabalho é positivo? A figura nos mostra ali, né? Quando a força aplicada é favorável, né, ao deslocamento. Então, quando essa força aplicada, tá, é favorável ao deslocamento, está no mesmo sentido ali, na mesma direção, nós vamos ter trabalho motor, porque o seu resultado vai ser positivo, maior que zero, certo? Segundo trabalho. O segundo trabalho vai ser resistente. Quando é que isso vai acontecer? Quando o ângulo θ for maior que 90 e menor que 180. Nesse caso, nós vamos ter o trabalho menor que zero, tá certo? Nesse caso, o trabalho é denominado resistente. E por que ele vai ser resistente? Porque a força aplicada, a força de resistente, vai ser desfavorável ao deslocamento. Conforme a figura nos mostra, né? Temos ali 3 pessoas aplicando força no carro, né? Realizando um trabalho motor, mas a quarta pessoa ali está fazendo um trabalho resistente. Tá certo? Justamente contrário ao deslocamento inicial. Quando isso acontecer, o trabalho vai ser negativo ou trabalho resistente. Ok até aqui, pessoal? Então, essas duas definições que nós temos para o trabalho. Trabalho motor e trabalho resistente. Nós podemos também definir trabalho utilizando a direção e o sentido da força. Já que a força é um vetor, então a gente pode definir também dessa forma. Notem, por exemplo, que quando o F e o D têm a mesma direção e mesmo sentido, nesse caso, né, o cosseno de zero vai ser igual a 1. Nesse caso, o trabalho vai ser motor. E a equação fica da seguinte forma, ó, trabalho é igual a F vezes D. Aí nós tiramos ali o cosseno, porque o cosseno de zero é 1. Mas quando o F e D tem mesma direção e sentidos opostos, contrários, nós vamos ter um ângulo agora de 180 graus. E quanto vale o cosseno de 180 graus? Menos 1. O trabalho vai ser negativo. Nesse caso, o trabalho vai ser resistente. E vocês vão escrever que trabalho é igual a menos F vezes D. Certo? E quando o F e o D são perpendiculares? Quando eles formarem um ângulo de 90 graus. Nesse caso, o trabalho vai ser nulo. Por quê? Porque cosseno de 90 é igual a zero. Então, o trabalho vai ser nulo. O trabalho vai ser igual a zero. Certo, então? Então, por essas definições, né, utilizando ali o vetor da força, nós podemos definir, então, quando o trabalho vai ser motor, quando o trabalho vai ser resistente e quando ele vai ser nulo. Certo? Agora, nós temos também o trabalho da força-peso, na vertical. Notem essa figura, por favor. Nós temos aqui justamente um objeto, né, que ele pode cair do ponto C até o ponto E, ou ele pode percorrer ali a outra trajetória, né, do ponto C até o ponto D.
Nesse caso, a trajetória não vai influenciar no trabalho. O trabalho nos dois casos é igual. Por que a gente pode definir dessa forma? Porque o trabalho na vertical, na altura, depende justamente disso, só da altura, não depende da trajetória, certo? Então vocês vão escrever que o trabalho da força-peso vai ser igual a peso vezes altura. Lembrando que o peso é quem? M vezes G, não é isso? Então o trabalho da força-peso vai ser trabalho igual a M vezes G vezes H. Não esqueça desse detalhe. Trabalho da força-peso não depende da trajetória, depende somente da altura. Agora vamos fazer a relação entre trabalho e energia mecânica. Lembrando que a energia mecânica é uma grandeza física que vai mensurar a capacidade de um corpo em realizar trabalho. Lembre-se que trabalho é o nome físico para a transferência de energia, devido à atuação de uma força exercida sobre o corpo. Para isso, ela é separada em dois grupos, energia cinética e energia potencial. O que seria a nossa energia cinética? Bem, a energia cinética nós vamos relacionar a massa do corpo com sua velocidade. Vocês vão escrever a fórmula matemática da seguinte maneira: energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido para 2. E vocês vão relacionar trabalho com a energia cinética. Escrevam o seguinte, que trabalho resultante vai ser igual à variação da energia cinética, certo? Essa é a primeira relação que a gente precisa entender entre trabalho e energia. A segunda é a energia potencial. A energia potencial é a que está armazenada num sistema esperando para se convertir em energia cinética ou trabalho. A esse tipo de energia, ela está sempre associada a uma força que nós chamamos de força conservativa. E a principal característica dessa força é que o trabalho realizado em dados de deslocamento não vai depender da sua trajetória. É o trabalho da força-peso que nós mencionamos então. E dentro da energia potencial, anotem por favor, alunos, vocês vão ter dois tipos de energia potencial. Primeira, a gravitacional, e a segunda, elástica. Como o próprio nome já diz, na primeira energia potencial gravitacional, nós vamos utilizar a altura que o corpo se encontra em relação à superfície da Terra. Então nós vamos depender apenas do peso do corpo e dessa altura. Note que a equação matemática é igual à do trabalho que nós já vimos, né? Do trabalho da força-peso. Então vocês podem escrever da seguinte maneira: EPG, energia potencial gravitacional, é igual a peso vezes altura, ou M vezes G vezes H. Já na energia potencial elástica, nós vamos trabalhar agora justamente com a capacidade do corpo de estiramento, né? Ou a capacidade dele de ser comprimido. Nesse caso, nós vamos ter uma energia potencial elástica que vai ser convertida em energia cinética quando ocorre uma deformação. Ou quando você estica, né, o objeto, ou quando você comprime ele, ok? Como é que a gente vai descrever matematicamente a energia potencial elástica? Está ali a fórmula matemática, né? K, que é a constante, vezes x ao quadrado dividido para 2. Então essa vai ser a equação da energia potencial elástica, ok? Ainda dentro desse ponto, a gente pode agora relacionar as duas energias. Nós podemos escrever que a energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial, que pode ser a gravitacional ou a elástica, ou as duas ainda. Então, quando a gente despreza as forças dissipativas, a energia mecânica vai permanecer constante. Por isso que, na prática, o sistema perde a energia mecânica inicial, devido à dissipação, né, que pode ocorrer por atrito ou até mesmo pela resistência do ar. Mas, de modo geral, e dentro aqui do conteúdo de física, a gente considera, né, que o sistema se conserva. Por isso que a gente vai escrever dessa forma matematicamente, ok? Dentro ainda desse ponto de energia e trabalho, a gente vai considerar agora a potência, tá certo? Que é realizado no trabalho. Olhem essa figura, nós temos ali uma prova de 100 metros, tá?
os corredores ali cumprindo então essa prova, mas a gente pode ver que um chegou na frente, né, e o outro chegou bem atrás. Nesse caso aí, todos os atletas estão realizando o mesmo trabalho. Mas qual é a diferença entre eles, já que o percurso é o mesmo, mas um chegou na frente e outro chegou mais atrás? É justamente a rapidez que realizou esse trabalho. Então a potência vai estar relacionado com a rapidez, com o menor tempo que ele realiza esse trabalho. Outro exemplo é de um elevador, né? Dois elevadores, por exemplo, precisam transportar a mesma carga, né, do térreo até o 7º andar. O elevador A, por exemplo, realiza o trabalho em 30 segundos, e já o elevador B realiza em 50 segundos. O que a gente pode concluir disso? Que o motor A é mais eficiente que o motor B. Qual é a grandeza, então, que a gente pode associar nos dois casos, no exemplo do elevador e no exemplo da corrida de 100 metros? Potência. Então é essa grandeza que a gente precisa definir. E o que é a potência? De forma bem simples, né? A gente define potência como a rapidez com que ocorrem as transformações ou a transferência de energia. Então nós podemos escrever que a potência média, né, é justamente o quociente da variação da energia pelo intervalo de tempo, ou ainda trabalho dividido pelo tempo, tá certo? A unidade da potência média que a gente vai utilizar é joules por segundo, que é mais conhecida, né, como watts, tá certo? Além de utilizarmos o trabalho e a variação de energia, a gente pode também calcular a potência utilizando a velocidade e a força. Então, potência média vai ser igual a força vezes a velocidade. Dentro desse assunto também nós temos o rendimento, né, das máquinas. Na física, a noção de rendimento é muito importante também, porque vai relacionar trabalho ou a potência. Na física, nós vamos relacionar então o rendimento por essa letra grega, que nós chamamos de eta, tá certo? E ela vai ser dada pela divisão da potência útil pela potência total, conforme a gente pode ver no desenho, né? A máquina vai receber uma potência total, ela vai transformar essa potência em trabalho, e depois nós vamos ter ali a potência útil, né, que ela utilizou então para a realização do trabalho. A relação de potência útil pela potência total nós achamos o rendimento. Detalhe, pessoal, o rendimento será sempre um número puro, sem unidade, e vai ser sempre menor que 1. Por isso que a gente vai expressar o resultado do rendimento em porcentagem, tá certo? Então a gente vai, basta apenas multiplicar por 100% que nós vamos achar o rendimento então da máquina, ok? Vamos então agora para a revisão. Vamos começar aqui com uma questão do Enem que caiu em 2019. A questão dizia o seguinte: numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell, ioiô, para demonstrar o princípio da conservação da energia. A apresentação consistirá em 2 etapas. Etapa 1, a explicação de que à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética, de translação e energia cinética de rotação. Etapa 2, o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível em comparação com a velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão, no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, de comprimento, largura e altura, assim como da massa de seu disco de metal, foram encontradas pelo estudante no recorte do manual ilustrado a seguir. Então nós temos ali o desenho da figura, né, o disco de Maxwell, ele fazendo tipo ioiô. Nós vimos ali os dados, né, que ele deu, tá certo, que é o tamanho que foi encontrado, tá certo? Nós temos ali o comprimento, a largura e a altura, e a massa do disco também de metal. Ele quer saber o seguinte: o resultado do cálculo da etapa 2 em joule. Como é que a gente vai fazer esse cálculo, professor? Parece um pouquinho complicado nessa questão, né? Mas vamos lá para a resolução então? Então o que a gente precisa entender?
que vai haver conservação da energia mecânica. A questão falou isso, né? Considerando que a energia vai ser conservada. Se a energia vai ser conservada, então a energia mecânica final vai ser igual à energia mecânica inicial. Lembrando que a velocidade escalar linear é desprezível, né, em comparação à velocidade escalar angular. Então nós temos que a energia final é exclusivamente a energia cinética de rotação. É isso aí que nós vamos calcular, pessoal. Então a energia cinética de rotação, vocês vão escrever, vai ser igual à energia cinética inicial. E como é que a gente calcula a energia justamente inicial? Utilizando também a energia potencial gravitacional. Como é que a gente calcula a energia potencial gravitacional? M vezes G vezes H. Tá ali a fórmula, né? Só que a altura, né, é 2/3. Então, fazendo a substituição, colocando a massa ali do disco, colocando a aceleração da gravidade e a altura, nós vamos encontrar a seguinte resposta, ó. 0,820 vezes 10 a menos 1 joule. Mas não temos essa resposta lá para marcarmos, não é verdade? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa deslocar a vírgula, né, para depois do 8. Como vamos andar a vírgula para a direita, vamos acrescentar mais uma casa decimal ali no 10. Ó. Então, como é que vai ficar a nossa resposta? 8,20 vezes 10 a menos 2 joule. Viram? Então agora nós fizemos o cálculo, né, da energia cinética, que ele perguntou então para nós. Qual a alternativa que nós vamos marcar? Alternativa B, certo? Então, pessoal, não é difícil, né, apesar da questão ser um pouco extensa, né, de ter colocado muitos dados ali para nós, muita informação, mas a gente precisa lembrar que a energia cinética é igual à energia potencial gravitacional. Nós só precisamos calcular a energia potencial gravitacional, porque vai ser igual à energia cinética ali. E o detalhe está com respeito à altura, tá? Apesar de ele ter falado ali que ficou a 1/3 da altura da superfície, mas os dados que nós vamos utilizar é 2/3, que foi a altura, né, que realmente nós utilizamos ali. Ok, pessoal, até aqui? Vamos aqui à nossa segunda aplicação do conteúdo que nós vimos, né, agora no Enem de 2016. Diz o seguinte: a usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia, com 20 unidades geradoras de 14.000 megawatts de potência total instalada. Apresenta uma queda de 118,4 metros e uma vazão nominal de 690 metros cúbicos por segundo por unidade geradora. Anotem essa informação que é importante, viu? Da vazão nominal também, de cada unidade. Continuando. O cálculo da potência teórica leva em conta a altura da massa de água representada pela barragem, a gravidade local, que é de 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade da água de 1.000 kg por metro cúbico. E ele pergunta o seguinte para nós, né? Aliás, ele continua dizendo aqui que a diferença entre a potência teórica e a instalada é a potência não aproveitada. Muito importante também esse ponto. Agora sim, a pergunta diz o seguinte para nós. Qual é a potência em megawatts não aproveitada em cada unidade geradora de Itaipu? Essa é a pergunta. Qual é a potência não aproveitada? Então, ele quer saber a potência dissipada aí. Temos aqui as alternativas, né, para a gente poder então escolher. Vamos lá então para a resolução, para nós entendermos? Bem, primeiro a potência dissipada é descrita pela seguinte equação. Potência total menos a potência útil. Nós precisamos achar aqui a potência útil instalada por unidade geradora, que nós vamos pegar lá os dados que ele deu na questão, de 14.000 dividido para 20. Cada unidade, então, vai ter uma potência total de quantos? 700 megawatts. Isso aí seria a potência, né, útil, né, instalada em cada unidade. Então, anotem essa resposta. A potência útil instalada por unidade geradora é 700 megawatts. Pegando as equações que nós temos da potência total, que é a variação da energia dividido para a variação de tempo, e também a variação de energia, que é M vezes G vezes H, e ainda pegando a massa, né, que é a massa específica vezes o volume,
E também a vazão que ele deu na questão, para acharmos a vazão é volume dividido para ΔT. Nós vamos pegar essas 4 equações e relacionar na fórmula da potência. Está certo? Vamos fazer ali a substituição. E olha só como é que fica a nossa equação quando a gente relaciona. Mi vezes M vezes G vezes H vezes ΔT. E que a gente ainda pode finalizar, resumir essa equação da seguinte maneira. Potência vai ser Mi vezes a vazão vezes G vezes H. Agora ficou mais simples, né, para a gente poder calcular então a potência. Vamos lá então achar a potência total? Então vai ser 100, né, vezes 690, vezes 10, vezes 118. Fazendo aqui a multiplicação, nós vamos ter o seguinte resultado. 816,96 megawatts. Então a potência dissipada, pessoal, vai ser 816, que é a total, né, 96, menos a útil, né, que nós já achamos, que foi 700, e que vai dar quanto? 116,96 megawatts. Então essa vai ser a potência dissipada em cada unidade geradora. Qual a alternativa que nós vamos marcar? Alternativa C, certo? Essa aqui é um pouquinho mais complicada nessa questão, mas a gente fazendo essa relação da fórmula da potência, a gente consegue então achar a resposta, né? O cálculo aqui da multiplicação no final não é tão difícil, né? É bem mais simples então para nós resolvermos. Pessoal, então a gente terminou aqui essa parte da revisão, né, dessa aula aqui que nós tivemos, justamente de trabalho e energia, ok? Nós vamos disponibilizar para vocês na nossa plataforma Edu, acesse lá o nosso site, tá certo? Vocês vão ter essa aula, né, os slides disponíveis, temos sugestões para vocês também, de mais questões para vocês revisarem. E um detalhe importante, vamos colocar lá para vocês simuladores, que vocês podem fazer esses experimentos na prática usando o simulador virtual, tá bom? Que fica bem mais fácil para a gente aprender esse conteúdo, ok? Eu quero agradecer mais uma vez a atenção de todos. Não esqueça, ó, foco no estudo, tá certo? O Enem está se aproximando, então foque nesses conteúdos mais importantes que vão estar presentes no Enem. Então, até a nossa próxima aula. Um grande abraço para todos.